Bom dia, meus guerreiros. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Começando o nosso segundo dia da nossa primeira semana gratuita da mentoria de polícia do professor Kleber Pinho, que está dando muito o que falar. Está tendo muitos aí que estão ingressando na turma agora para poder adquirir realmente essa oportunidade de estudar de forma disciplinada e realmente dar aquela guinada na sua vida. Vamos lá. Hoje é dia 30 de julho. Disciplina, vamos estudar hoje direitos humanos, ok? O ponto a ser estudado é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela é clichê, todo concurso público tem que contar, a Declaração Universal tem que estar presente, e vou te explicar o porquê disso, né? E como sempre a gente abre com uma questão, né, para a gente poder desenvolver nosso raciocínio em cima dessa questão. Com relação à Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, assinale afirmativas que indique a única que está correta. Letra A. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo quando suspeito de ter cometido crime hediondo. Letra B. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvimento em atos lesivos à ordem pública. Letra C. Toda pessoa acusada de ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei. Letra D. O direito ao asilo poderá ser suscitado em qualquer hipótese. Letra E. Toda pessoa, ao realizar trabalho igual a outra, tem direito a remuneração diferente, motivada por distinção de nacionalidade. Bom, vamos entender o que a questão está buscando da gente. Quais são os assuntos que estão sendo questionados? Então, precisamos estudar os dispositivos da DUDH, né, para entender o que? O direito à proteção à tortura, o direito à igualdade, o direito ao asilo e os direitos trabalhistas que contém a DUDH. Bacana? Então vamos lá. De forma introdutória, né? Introdutória é ótimo. Introdutória, eu questionei vocês. Qual foi a data da DUDH? Qual foi o órgão internacional que a aprovou? 10 de dezembro de 1958, e qual é o órgão? ONU, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada em 45. Professor, você é muito idiota, professor, fazer essas perguntinhas básicas demais. Gente, eu tenho que fazer essas pequenas inserções que são questões básicas que são cobradas em prova. Aí, veja como caiu nessa prova aí de agente penitenciário de Santa Catarina. Ah, professor, normalmente a prova é ensino médio, bacana, mas você vai perceber que ao final nós temos várias questões aqui no nosso material de DEPEN e até da BIM. Na BIM que realmente caiu questões da DUDH. Então não tem como você virar as costas para detalhes básicos. Por isso que eu chamo a atenção. Todo detalhe é importante, toda matéria é importante. Eu não posso perder ponto em concurso público. Bacana? Então vamos lá. Então a DUDH é de 48 e a ONU que foi o órgão fundante dela. Bacana? Essa parte inicial aqui, essas ideias preponderantes, galera, é o coração da matéria. Se você entender essas características preponderantes, ideais preponderantes da DUDH, você consegue matar basicamente a maioria das questões. Ok? Primeiro, retornou às ideias da Revolução Francesa. Você lembra das ideias da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Te pergunto, a liberdade, igualdade e fraternidade estão explícitas na DUDH? A resposta é sim, tá? A liberdade, igualdade e fraternidade estão explícitas na DUDH. Segundo ponto, representou a manifestação histórica de que se formar em âmbito universal. Isso mesmo, a DUDH ela foi o primeiro instrumento internacional de proteção dos direitos humanos, ok? Digamos, já existia antes da DUDH, existia Tratado de Versalhes, tinha as convenções de Genebra, né, que estabeleciam a situação de prisioneiro de guerra. Já existia, antes, ali depois da Primeira Guerra Mundial, já existia as convenções de Genebra. A Convenção de Genebra, por exemplo, são várias convenções, né, determina, por exemplo, que o paraquedista, o cara estiver saltando de paraquedas, enquanto ele estiver no ar, ele não pode ser abatido. Olha que interessante, né? E isso eu aprendi até na época quando eu estava no exército. Então, quando eu estiver saltando de paraquedas, eu não posso abater o cara no ar, mas não acontece na prática, né?
Outro exemplo que está na Convenção de Genebra, o campo minado, o campo de minas, é aquela mina, explosivos, né? Ela tem que ser demarcada. É como se fosse quando você olha numa cerca elétrica, que é proibido, cuidado, cerca elétrica. Mesma coisa, num campo minado, necessariamente, pela Convenção de Genebra, esse campo minado deve ser marcado, falar, cuidado, campo minado, né? Numa guerra, imagina isso, né? Imagina a tropa inimiga, olha, ó, aqui é campo minado, tá escrito uma plaquinha aqui, não vamos pisar aqui não. A Convenção de Genebra prevê isso, é óbvio, isso não acontece somente nos grandes conflitos dentro no continente africano, né? Ok, bacana, que aí eles chamam isso de técnica de guerrilha, né? Que não utiliza essas regras convencionais das convenções internacionais. Continuando aqui, a internacionalização dos direitos humanos como forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, de que o genocídio promovido em campos de extermínio. Isso aqui é uma verdade, tá? Em 48, então, a resposta é que assim, quando você fala direitos humanos, você pensa, pô, o que é o direitos humanos, professor? Direitos humanos não é o artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais, só que troca de nome? É e não é. Os direitos humanos seria todos os dispositivos que protegem o ser humano, só que estão tratados positivados, né? Uma linguagem mais técnica, em um tratado internacional. Como eu vou te explicar isso? Imaginamos a seguinte hipótese. Na sua casa, quem que manda na educação dos seus filhos, né? Se você tem filho, quem manda? Ah, professor, sou eu. Eu e minha esposa, né? Hoje não tem o pátrio poder, hoje é chamado poder familiar. O casal, né? Os pais, eles são responsáveis pela educação dos filhos. Ponto. Beleza. Então, você pode corrigir seu filho? Posso. Você pode espancar o seu filho corrigindo ele, bater com um fio de luz, né? Depois jogar salmoura nas costas? Claro que não, professor. Por quê? Porque dentro do seu mundinho, dentro da sua casa, existe fora dela uma proteção chamada Estatuto da Criança e Adolescente e a nossa Constituição Federal. É mais ou menos isso no âmbito internacional. Imaginamos um país. Um país pode fazer tudo o que ele queira com os seus cidadãos? Não, não pode. Porque existe uma proteção internacional chamada direitos humanos, uma rede de proteção internacional. Por que foi necessário existir essa rede internacional? Porque até 45, até a Segunda Guerra Mundial, os países, o que pregava cada país era a soberania plena, ou seja, a soberania absoluta. Ele fazia o que quisesse. Quando o soldado nazista atirava no judeu ou determinava que ele descesse para a rua e não andasse na calçada, porque o judeu não era considerado gente, e sim animal, quando aqueles que andavam tinha que andar na rua, não na calçada, a calçada era determinada só para os alemães ou para aqueles que sejam amigos ao Estado alemão, né? O soldado, quando ele fuzilava, matava aquele judeu, ele agia conforme a lei. Ele falava, ó, eu agi porque está na lei, né? Ele falava, ó, pra mim, eu estava escrito na lei, eu agia, né? Pra mim não tinha erro de tipo, erro de proibição. Eu agia porque estava na lei, né? Bacana. Então, nesse caso, a lei alemã, a Constituição protegia isso, protegia a raça pura. E era isso. E falava, olhava para fora e falava, foda-se outras leis, o que manda aqui é a lei alemã, é a nossa Constituição que manda. Não quer saber de cenário internacional. E diante disso, aconteciam as atrocidades pelo fato de que cada país fazia o que quisesse com o seu cidadão, sem observar o que acontecesse fora dele. E aí foi necessário criar essa estrutura internacional protetiva ao ser humano. Falou que não dá, não dá. Mesmo dentro do seu território, você tem que respeitar direitos humanos, tratados internacionais, proteção ao ser humano, independente da sua Constituição. Tem que ter uma proteção internacional. Então, por isso foi necessário criar uma rede de proteção internacional. E ela surgiu com a Declaração Universal de Direitos Humanos e com a ONU em 1945. Existem sistemas de proteção internacionais dos direitos humanos. Existe o sistema global da ONU e tem sistemas regionais. Aqui no nosso continente latino-americano e interamericano existe a Corte Internacional de Direitos Humanos, eu tenho a Corte, eu tenho a Comissão, eu tenho toda uma estrutura de proteção internacional no âmbito latino-americano, aqui no Brasil, e todo o continente americano, melhor dizendo. Não só latino-americano, mas sim todo o continente americano. Bacana? Então vamos continuar então. Então a ideia é que quando chegou com a DUDH, houve essa expansão mundial. Então ela começou a falar, para lá, gente, não é assim bagunçado, precisa ter regras, independente da vontade do seu governante,
Tem que existir uma proteção internacional. É necessário que a pessoa, o cidadão de um país olhe para fora e fale, cara, quem poderá nos defender? Mais ou menos assim, como falava lá pro Chapolin Colorado, né? E aí existe o que é a proteção internacional. Então a internacionalização dos direitos humanos, ela surgiu realmente como forma de resposta a esse mal absoluto que era a gênese dentro de cada estado. Bacana? Então isso é muito importante você ter essa noção para que você possa responder as questões de direitos humanos. E qual a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais, professor? Direitos fundamentais são os direitos humanos, só que escrito numa Constituição. Constituição num plano interno, ou seja, dentro de um país. No nosso Brasil tem direitos fundamentais? Tem, artigo 5º da Constituição, professor. Não só no artigo 5º, você sabe disso, né? Você tem todo o título 2 da Constituição, que são direitos fundamentais. Você também tem alguns artigos que estão fora do artigo 5º, do título 2, por exemplo, o artigo 150, que fala sobre imunidade de impostos aos templos religiosos. É um direito fundamental, entendeu? De proteção ao registrado laico brasileiro. E está fora do artigo 5º. Então toma cuidado que a proteção não se prende apenas ao artigo 5º ou só ao título 2 da Constituição. Então tudo que for direitos humanos e for dentro de uma Constituição, eu chamo de direitos fundamentais. E tudo que estiver fora da Constituição, estiver em tratados internacionais e protege os direitos humanos e protege o ser humano, eu chamo de direitos humanos. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar. Que mais? Reconhece a dignidade, é o marco garantístico dos direitos humanos, reconhece a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, à liberdade, à justiça, ok? Social e a paz mundial, ratificada pelo Brasil, ok? A Declaração de Viena de 93, ela reiterou as premissas da DUDH. Bacana? Aí eu coloquei questões para você fazer, dá um pause na tela aí, e eu quero que você resolva essas 3 questões. Deu pausa já? Já respondeu? Bacana. Vamos continuar aqui então. Quando o Brasil aderiu? O Brasil assinou ela de imediato, tá? Em 48 mesmo o Brasil ratificou a DUDH. A DUDH tem força cogente? Ela é obrigatória? Ela é uma lei? A resposta é não, viu, gente? A DUDH, a Declaração Universal, é como ela, o nome mesmo propriamente diz, né? É uma declaração. Então ela não é uma lei congente. Na verdade, no âmbito internacional, existe quais são os instrumentos coercitivos do sistema internacional? É possível, por exemplo, que a ONU determine embargo econômico em um determinado país. Ah, você não está cumprindo os direitos humanos? Não. Então eu vou cortar. Ó, mundo não fornece a água potável para esse país. Mundo não fornece a alimentação para esse país. Os embargos econômicos, às vezes, ele é mais efetivo do que, às vezes, a intervenção militar, que também é possível. A ONU também prevê a intervenção. As missões de paz, que você vê, as missões de paz do Brasil, o Brasil participou, o Brasil é muito ativo com isso. No Haiti, o Brasil participou na missão de paz. Ele tem um ponto positivo junto à ONU quanto a isso, que sempre lhe ajuda, ele sempre dá esse apoio, esse suporte. Inclusive, a nossa força, a nossa força de segurança nacional, né? A nossa a segurança nacional, nossa força de segurança nacional, isso, né? Força de segurança nacional. Isso, ela é inspirada nas missões da ONU, ok? Nós vamos estudar a Força de Segurança Nacional, a gente vai estudar ela na sexta-feira. A gente vai falando de segurança pública, bacana? A DH tem força cogente? Ela não tem força, e aí ela proporcionou a certeza de segurança e possibilidade de direitos humanos, mas não trouxe instrumentos cogentes. Para poder, digamos assim, como ela não previu essa força cogente, foi necessário fazer alguns pactos internacionais, algumas outras medidas, né, que para poder criar essa força cogente. Por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Direitos Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, ok? A Convenção Americana Nossa sobre Direitos Humanos, ok? Do Pacto São José da Costa Rica, que você ouve tanto falar de 69, tá? Então, e inclusive também a DUDH não previu nenhum órgão internacional para zelar pelo cumprimento dos direitos, tá? A ONU, ela não tem essa função, tá? De zelar pelo cumprimento dos direitos. Aliás, ela tem essa função, mas não foi determinada pela DUDH. Quando o Brasil aderiu aos pactos, em 92, bacana. Como que se dá a distribuição, tá? Eu fiz aqui um raio-x da DUDH para você. Então ela tem 7 considerandos, um preâmbulo, né? 30 artigos, tá? E esses artigos é dividido, normalmente esses 30 artigos é dividido em 12 grandes blocos, tá?
ele é dividido em dois grandes blocos, tá? O bloco de direitos civis e políticos, que é o artigo 3º ao artigo 11, e os direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Que são do artigo 22 ao 28, ok? Eu fiz uma tabelinha para você aqui, já deixei bem mastigado, né? O artigo 1º e 2º contém princípios gerais, esse é muito perigoso. Eu falo para você, do artigo 1º até o 11 é muito frequente em provas, tá? Mas não quer dizer que a prova ela não sobrevoa. Você perceba, no corpo do nosso material tem muitas questões, né? Que foram cobradas. Então, toda a DUDH é cobrada. Toda, de ponta a ponta. Mas do artigo 1º até o 11, se você não tiver tempo de estudar, são os 11 artigos que você tem que saber de cor e salteado. Beleza? E aí eu tenho nela os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Né? Primeira dimensão são direitos, são obrigações negativas, tá? Obrigações negativas, ou seja, obrigações de não fazer do Estado. O Estado não pode entrar na sua casa sem uma autorização judicial, né? Você sabe, se não for flagrante, prestar socorro ou desastre. Isso são direitos de primeira dimensão, o seu direito de reunião, primeira dimensão, que a gente chama isso. Ele chamava isso de direito de primeira geração. Você pode encontrar na prova um termo mais antigo, tá? Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Mas o termo atual e atualizado é de primeira, segunda e terceira dimensão, tá? A primeira dimensão são os direitos e obrigações de fazer. O Estado ele é obrigado, ele tem que ofertar para você. Aliás, perdão, de primeira dimensão, são obrigações de não fazer, prestações negativas. O Estado não pode entrar na sua casa, o Estado tem que ofertar para você o direito à vida, ok? Então, ele não pode interferir na sua vida, não pode interferir na sua intimidade, ok? E já os direitos de segunda dimensão é ao contrário, são obrigações de fazer, são prestações positivas, que se reflete basicamente nos direitos sociais trabalhistas, por exemplo, ok? E terceira dimensão é um âmbito internacional, tá? Uma proteção coletiva, são direitos meta-jurídicos, ok? Que ela transcende meta-individuais, que ele faz, por exemplo, proteção ao meio ambiente. Não está na DUDH, tá? DUDH, pode anotar, não trouxe proteção ao meio ambiente. O meio ambiente só veio com a Declaração de Estocolmo na década de 70, tá? Esse terceira dimensão só veio na década de 70 com a Declaração de Estocolmo, que é uma outra conversa. Então vamos aqui na DUDH. Então os considerandos eu tenho que estudar? Tenho que estudar, olha lá como já caiu na prova ó, a questão do considerando. Então o considerando tem que lembrar que são o quê? O que são os considerandos? É tipo uma reflexão que eles estavam fazendo a respeito do que aconteceu e o que era necessário fazer, tá? Então fique atento que ele protege todos os membros da família, e o desprezo e o desrespeito aos direitos humanos tem que ser combatido, olha que interessante que o próprio considerando, ele permite que a pessoa haja uma revolução. Olha que interessante, né? Ele fala assim, considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de direito, ok? Para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Então prevê, que na verdade é o reflexo da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa aconteceu isso, né? Esse levante das classes mais baixas contra a nobreza à época, né? Contra o Estado absolutista que era antes. Então ele reflete, fala assim, então para que não ocorra esse levante, né? Essa rebelião, tem que existir essa proteção. Mas ela fala que o Estado que o homem não seja obrigado a ter que chegar a esse ponto, né? Beleza? Vamos continuar aqui. Aí os outros considerando dignidade do valor, ela reconhece a dignidade da pessoa humana como valor, a dignidade e no valor da pessoa humana, né, como base de toda da DUDH, respeito universal aos direitos humanos, ok? Dá uma lida com maior atenção aos considerandos, ok? Eu marquei para vocês palavras-chave, mas é importante sempre manter a leitura. O preâmbulo que é essa carta de intenção, né? Então o preâmbulo também ela traz o que? Ela também é cobrada, né? Ela também é cobrada. Olha lá, o presente Declaração Universal de Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Como eu coloquei na questão aí, tem questão que pergunta, não, só para determinada continente, só para determinados povos, né? Só as nações ocidentais, tem que ficar atento a isso. Ela é universal. Caráter nacional e internacional, né? Aí eu tenho uma questão, eu quero que você resolva ela agora. Dá um pause na tela e resolve ela para mim. Resolveu? Acertou? Bacana, vamos evoluir. Nem vou nem corrigir, vamos embora. O gabarito está no rodapé.
Então começamos a falar dos princípios gerais do artigo 1º e 2º. Vamos falar dos principais pontos. Vamos lá. Toda pessoa nasce livre e iguais em dignidade, direitos, são dotadas de razão, consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Olha lá os 3 princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá aqui, os 3 ideais. Até coloquei aqui para você aqui mastigadinho. E foi perguntado, olha só como já caiu na prova. Já caiu aqui na prova, aqui, perguntou o seguinte, ó. São princípios fundamentais proclamados no artigo 1º da DUDH. E aí vem falando várias coisas. Igualdade, tá lá, letra D. Liberdade, igualdade e fraternidade. O artigo 2º fala assim, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas na declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional dos países ou território e que pertença a uma pessoa que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Bacana. Então, o artigo 2º prevê a universalidade dos direitos humanos, ok? Ele reflete a universalidade dos direitos humanos. Eu faço uma pergunta para você. Como eu faço às vezes, toda santa aula, quando eu vou falar sobre direitos humanos, todo santo dia, quando eu vou falar com meus alunos sobre direitos humanos, eu pergunto, o criminoso, um estuprador, né? Uma criança de 3 anos, dentro do presídio, e um senhor que está vivendo, um morador de rua, ok? Fora do presídio, a pessoa está livre, mas ele está na condição subhumana, bacana? A proteção do Estado deve ser direcionada com maior, digamos assim, ênfase para quem? Para o senhor livre ou para o preso? Aí você fala, aí vem várias questões políticas, esqueça isso, repreenda no seu coração. Repreenda no seu coração qualquer posicionamento político, isso é passado na sua vida. Você é um estudante, tá? Você é um estudante de direito agora, está estudando direito. Ah, eu não falo. Não, você está estudando direito, você está estudando para concurso, você tem que estudar direito. Então você tem a cabeça aberta, parceiro. Entenda. O posicionamento correto é a universalidade dos direitos humanos. Tanto o cidadão que mora na rua como o cidadão que está preso, os dois merecem a mesma proteção internacional de direitos. Você está ouvindo isso? Guarde, repreenda no seu coração qualquer ideia de porrada no vagabundo, esqueça isso. Ok? Quando você for concursado, aí você pode falar isso. Mas não fala isso pra ninguém, não. Fica quietinho, tá? Não vai falar isso, não. Ou fala que não estuda comigo, tá? Porque você tem que refletir um posicionamento técnico. Esqueça senso comum. A prova vai te buscar o senso comum. Quem reprova no concurso é quem fica preso ao senso comum. Senso comum é o conhecimento de rua. Esqueça isso. Tecnicamente falando, direitos humanos é a universalidade de direitos. Todos, independentemente de raça, cor, credo, posição social, merece a proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Acabou essa discussão. Bacana para você não errar. Beleza? Depois que você passar, aí você pode falar o que você quiser. Beleza? Mas por enquanto guarda o que eu tô te falando. Beleza? Outro ponto importante, a DUDH não trouxe proteção ao transporte. Anota também para mim, por favor, aí. Não trouxe direito ao transporte, escreva aqui nesse ponto aqui. E também ao direito ambiental. Coloca lá, direito ambiental. Bacana? Beleza? Vamos lá. Olha lá, é a questão, como eu falei, como caiu. Previdência Social na letra E aí, ó. Previdência Social ela previu, tá? Ela não previu o de transporte gratuito. Resolva a questão aí, dá o pause na tela, resolve para mim essa questão número 9 aí. E aí continua comigo. Vamos lá para artigo 3º ao 11. Artigo 3º abre assim: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Opa, segurança pessoal, ok? Não é segurança pública, viu, gente? Não é pública propriamente dita, segurança pessoal, beleza? Então, cuidado para você não cair nesse erro. A segurança que fala aqui no nosso artigo 2º é segurança pessoal, não é segurança pública, tá? É muito comum em prova. Segurança pública ou segurança nacional, como já caiu em 2018. Beleza? Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão
A, a escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano, aliás, tratamento ou castigo cruel ou desumano, ok? Ou degradante. Gente, artigo 4º e artigo 5º são os dois artigos absolutos da DUDH. Anota aí. São artigos absolutos. São direitos absolutos, melhor dizendo. Direitos humanos absolutos. E reflete na nossa Constituição, tá? Esses dois são os dois únicos direitos que você não encontra exceções à regra, tá? Tortura e trabalho escravo não tem exceção. Ah, em caso de guerra, não é possível, tá? Nem a tortura e nem o tratamento desumano degradante, nem o trabalho escravo, ok? Bacana? Nenhuma dessas duas hipóteses é possível exceção. Aí a prova vai adorar brincar com você, colocar várias situações, você já sabe que é tudo errado. Beleza? Resolve essa questão aqui, 2018, da VUSNET, na prova de papiloscopista policial, e volta para nossa matéria. Resolveu? Vamos lá então. Gente, é para resolver, viu? Senão não tem o porquê eu estar aqui te explicando, para que haja um aprendizado concatenado. Artigo 6º, toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa. Bacana. Artigo 7º, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção de lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal, ok? Eu quero que você grife aí e anote aí o artigo 7º como princípio da isonomia. Anota lá, isonomia. Isonomia ou igualdade, ok? Beleza? Artigo 6º, toda pessoa tem direito a receber os tribunais nacionais competentes remédios efetivos. Anota no artigo 8º, coloca lá, direito ao habeas corpus, anota aí, artigo 8º, direito ao habeas corpus, direito ao mandado de segurança, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandato de injunção. Repetindo, direito ao habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. Não é mandato, é mandado. Mandado é ordem. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Cuidado, olha a pegadinha aqui, ó. A DUDH não fala que ninguém pode ser preso. Ela fala que ninguém será arbitrariamente preso. Por isso que está grifado. Cuidado, tá? Então a pessoa pode ser preso? Pode ser preso. Só que não pode ser o quê? Arbitrariamente preso e nem exilado. Então a pessoa pode ser exilada? Pode, desde que não seja arbitrária. Essa que é a sacada, entendeu? Ela pode ser detida? Pode, desde que não seja arbitrária. Ela pode ser presa? Pode, desde que não seja arbitrária. Ok? Cuidado. No Brasil, a gente não é proibido, não existe a punição de exílio na nossa Constituição, né? Nem banimento. Toda pessoa tem direito em plena igualdade, em uma audiência justa, pública, de um tribunal independente e imparcial. Bacana, ele quer trazer que todo mundo tem direito ao devido julgamento, ao devido processo legal, né? O artigo 11, toda pessoa acusada, aliás, o artigo 11 vai trazer o devido processo legal, né? Tem o direito de ser presumidamente inocente, tá? Até que sua culpabilidade. Cuidado, tem uma diferença da nossa Constituição, né? Nossa, até o trânsito julgado, sentença condenatória, a pessoa é presumida inocente. A nossa Constituição fala isso, né? Ninguém é considerado culpado desde que haja uma trânsito julgado de uma sentença condenatória, sentença condenatória transitada e julgada. Isso que está na nossa Constituição. Aqui ele fala o seguinte, não fala de decisão transitada e julgada, ele fala de culpabilidade, tá? É diferente. Culpabilidade é uma visão mais ampla, tá? Então não se prende apenas a uma decisão judicial. Então fique atento que há uma diferença aqui da nossa Constituição para a presunção de inocência estabelecida na DUDH, beleza? Assegurar todas as garantias necessárias à sua defesa, bacana. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Bacana. O que está falando isso aqui? É o princípio da legalidade. O parágrafo 2º vai falar do princípio da legalidade.
para que exista punição. Aliás, legalidade no seu reflexo anterioridade, né? A legalidade no seu subprincípios ou reflexo anterioridade, ou seja, ninguém poderá ser punido senão uma lei anterior que prevê o crime, né? Nulo crime sine lege prévia, né? Não há crime sem lei anterior que eu defina. Nullum crime sine lege prévia, né? Olha, falando até latim. Bacana? Não há crime sem a prévia lei, ok? Que a determine. Aí vamos para o artigo. Aí tem questão, resolva a questão agora aí. Depois a gente volta para falar aqui. Voltando aqui, vamos lá. Direitos em relação ao grupo e aos seus bens, tá? Essa classificação eu que fiz, tá, gente? Você não vai achar aí porque quando você lê a DUDH, ela é corrente, ela é de ponta a ponta. Ela não tem esses tópicos. Eu que coloquei para a gente colocar de forma didática para nós estudarmos. Ninguém será estar sujeito a interferência na sua vida privada, ok? Na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem a ataques à sua honra, à reputação. Beleza, protege aqui o direito à imagem, né? Direito à intimidade da pessoa. Artigo 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito a deixar qualquer país, inclusive o próprio. Isso aqui é importante, tá, gente? Esse parágrafo segundo é importante. Cai em prova, tá? E aí ele regressar. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país. Toma cuidado, tá? Não é bagunçado, tá? Inclusive a gente responde lá uma questão lá em cima. O artigo 14, o parágrafo segundo, vai falar o seguinte, que esse direito de asilo não pode ser invocado em caso de perseguição legítima, ok? Perseguição legítima quer dizer o quê? Motivada por um crime de direito comum ou por atos contrários aos propósitos das Nações Unidas. Vamos entender. Então quer dizer que o asilo não é bagunçado. Eu só posso requerer o asilo se não existir um processo, um devido processo, uma perseguição legítima, ou seja, um processo que eu cometi um crime. Ah, eu cometi um crime e vou pedir asilo no Brasil. Peraí, calma aí. Como assim? Você cometeu um crime lá? Cometi. Então, existe um processo? Ah, existe um processo. Esqueça, não tem asilo, ok? Tranquilo? Para a DUDH é isso. Não tem asilo se existir um devido processo de crime comum ou alguns crimes de, digamos assim, contra a humanidade, né? Que são os crimes dos princípios das Nações Unidas. Ok? Artigo 16. Toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade. Tá? Isso cai em prova. Nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Bacana? Resolve a questão para mim aqui embaixo. Resolveu? Vamos para 16. O homem e mulher de maior idade, então não é qualquer idade, viu, gente? Sem qualquer restrição de raça, nacionalidade, tem direito a contrair matrimônio e fundar uma família. Ok? Aí embaixo, o casamento não será válido senão como o livre e pleno consentimento dos nubentes. Até hoje isso é aplicado, né? Quando você vai casar, o Código Civil fala que o casamento, as portas do cartório têm que estar abertas, entendeu? O consentimento tem que ser claro, né? Se você falar, você aceita casar com fulano de tal, e é de sua legítima, espontânea vontade. O cara fala assim, posso pensar? Isso pode gerar uma nulidade do casamento, sabia? Se o cara fazer essa brincadeirinha na hora ali da formalidade, que é uma formalidade do ato, pode gerar nulidade desse evento, desse casamento, ok? Porque tem que ser o pedido tem que ser claro, a resposta tem que ser clara, o conhecimento tem que ser claro, ok? A família é um núcleo, aliás, a família foi elevada como núcleo fundamental da sociedade, viu, gente? Isso aqui cai em prova. Bacana? Então tá. O casamento, gente, é de maior idade, tá? Mas, professor, eu já vi casamento lá no Irã que a menina menstruou, ela já pode casar, né? Como já vimos isso em casamentos infantis. Pois é, esse que é o negócio. Há uma Declaração Universal de Direitos Humanos, há uma proteção internacional à criança, e mesmo assim existem países que viram as costas e estão cagando. Até o Brasil também, tá, gente? O Brasil também, em algumas situações de proteção internacional, ele caga. Por exemplo, uma versão trabalhista. Se você trabalhar no posto de gasolina, ok? Você tem direito ao adicional de periculosidade, se você mexer com a bomba, é óbvio, né? Se você for frentista. Se você lá no fundo, digamos, lá nas horas vagas, o dono do posto mexe com amônia, com mercúrio lá no fundo, vamos viajar.
O cara vai ter direito também ao adicional de insalubridade. Só que a nossa CLT fala que você tem que escolher. Ou é um ou é outro, né? Ou é adicional de periculosidade ou insalubridade. E existe uma convenção internacional de proteção trabalhista que fala que o ser humano, o trabalhador, tem direito aos dois adicionais. Só que o Brasil, a nossa CLT, fala que você tem que escolher um. E aí fala, bom, então essa CLT está indo contra a Constituição e contra a Convenção Internacional. Levaram isso até o TST e o TST falou assim, não, a CLT está certa. Tem que escolher, ou é um ou é outro, para você ver, né? Então, mais ou menos assim. Então, até hoje, alguns direitos internacionais, alguns direitos humanos que estão positivados para ser aplicados nos países, fica complicado. Bacana? Mas essa é uma outra discussão, não nos interessa saber agora essa discussão. Bom lá, vamos evoluir, vamos 17. Toda pessoa tem direito à propriedade. Bacana. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Bacana. Devido ao processo legal, o direito à propriedade. Bacana. Isso aqui vem lá de 1215, viu, gente? Esse artigo 17, só para ter uma ideia, a fonte dele vem lá num documento chamado Magna Carta Libertatis, lá de 1215. Só para ter uma. Esse artigo 17 ele vem de 1215, tá? Lá do rei João Sem Terra, que foi o primeiro direito fundamental está escrito, o direito do humano, que foi o direito à propriedade. Também o devido processo legal. Depois eu tenho aqui 2.5, o artigo 18, liberdade de pensamento, consciência e religião, tá? Ela prevê também a liberdade de consciência e religião. Não falou crença, mas tudo bem, consciência e religião, tá? Que mais? Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, bacana. Liberdade de reunião e associações pacíficas, tá? Direito de reunião também foi prevista pela DUDH. Toda pessoa tem direito ao tornar parte do governo de seus países diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Aqui é a ideia como é aqui no Brasil, né? A gente escolhe nossos representantes. E todo mundo pode participar, desde que, é claro, tenha os requisitos, né, de elegibilidade, né, que estão lá no artigo 14 da Constituição, né? Maior de 18 anos, tem que estar com ter título de eleitor, domicílio na residência onde domicílio eleitoral, né? Vários requisitos lá no artigo 14. Bacana? Vamos evoluir. Só o direito de reunião, gente, fica esperto que o direito de reunião aqui não é igual ao da Constituição, né? A nossa reunião é mais específica, o direito de reunião. Tem que ser pacífico, tem que ser sem armas, tem que ter um aviso prévio à autoridade competente, né, para não frustrar outras ali determinadas para o mesmo local. Não é autorização, e sim prévio aviso, né? E aqui na DUDH não tem essas especificações. Mas é isso mesmo, a DUDH ela é um geralzão, que aí cada Constituição foi se adaptando. Artigo 21. Toda pessoa tem direito a tomar posse, já falei, artigo 21. Bacana, vamos descer. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Está falando aqui de direito previdenciário, ok? Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Bacana, direito trabalhista, os direitos sociais aqui presentes, né? Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à sua remuneração por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, a existência compatível com a dignidade humana. É a visão do salário mínimo, né? Que nós temos que ter. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos. Não é obrigar-se a afiliar a sindicatos, ok? E nela ingressar para a proteção dos seus interesses, ok? No Brasil também nós temos a proteção de liberdade sindical. A liberdade sindical tem 2 vieses. Você tem a liberdade de criar um sindicato, é claro, respeitando o princípio da unicidade, porque cada base de um município tem que ter um sindicato, não pode ter 2, ok? Mas, e o direito à liberdade, e a visão individual, de eu poder filiar ou não a um sindicato, ou desfiliar quando eu quiser. Bacana? Beleza? Vamos lá, artigo 24. Toda pessoa tem direito ao repouso, lazer, inclusive a limitação razoável das horas e trabalhos e as férias. A gente está falando do período de chamados repousos, né? O repouso entre a jornada, a extra-jornada, o direito às férias, ok? Toda pessoa tem direito a um padrão de vida, né? Capaz de assegurar a si e a sua família a saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação. Todos aqui são direitos sociais, né? Que o Estado tem que ofertar ao cidadão. Bacana?
Artigo 26. Deixa eu falar o parágrafo 2º do artigo 25. Parágrafo 2º do 25. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especial. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Veja, dentro ou fora do matrimônio. Bacana? Aqui, ó, a DUDH já reconhecia aquelas filiações, aqueles filhos fora do casamento, ok? Eles têm os mesmos direitos do aquele filho que foram havidos dentro do casamento, ok? Desde 48 já tinha essa prevenção e a nossa Constituição também já tratava disso. Direito à instrução tem que ficar atento, né? Aqueles de menos grau tem que ser gratuita. Menos grau está falando até seria a educação básica nossa, a educação ensino médio também, né? E o superior ele não é acessível a todos, é por mérito, tá? É por mérito. Por isso que eu fiz a tabelinha aqui para você ficar esperto. O superior é por mérito. Bacana? No parágrafo 3º, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Isso foi discutido aqui no Brasil no chamado homeschooling, que hoje, hoje tá 24 horas. Os pais estão aprendendo de novo trigonometria, né? Porque estão tentando explicar para os filhos, né? Em casa, né? Esse é o reflexo, o homeschooling foi discutido há um tempo aqui no Supremo, e o Supremo falou que não era para aplicar o homeschool ainda no Brasil, porque não tínhamos ainda, porque os pais nem levavam para a escola, imagina ensinar em casa. E hoje, olha que interessante, né? Os pais estão aplicando o homeschooling em casa. Queira ou não queira, os pais estão estudando junto com os filhos à distância com seus determinados professores, ok? Então o parágrafo 3º, ele fala isso, não só dele escolher, mas ele escolher também o gênero. Não, eu quero que meu filho aprenda essa metodologia nessa escola. Eu quero que ele aprenda essa outra metodologia nessa escola. Quero que essa escola aqui é uma escola que tem uma visão mais religiosa. Então, os pais que vão determinar isso, e não é o Estado. Bacana? Tem questão para resolver? Tem. Resolva uma questão aqui e vamos evoluir. Dá o pause, aquele padrão. Dá pause, faz e volta aqui. 27. Participar livremente da vida cultural, da comunidade, interesses morais e materiais que envolvem o assunto. A ordem social internacional também, toda pessoa tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos no preâmbulo da declaração possam ser permanentes e realizados. Artigo 29, vai tratar lá, toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e o pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, não é direito, é dever com a sua comunidade, ok? A comunidade que ele fala aqui é a situação daquela... não é o bairro em si. A comunidade que fala é a participação direta, através do quê? Denunciando os crimes, participando diretamente na comunidade, nos seus conselhos, ok? Essa que é a ideia. Parágrafo 3º, esses direitos e liberdades não podem ser, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Não posso um governante utilizar um desses... você, por exemplo, não obedeceu às regras do casamento. Vou te matar porque você não obedeceu à declaração. Mais ou menos essa. O governante utilizar de subterfúgios da DUDH para poder aplicar uma sanção ilícita e incorreta ao cidadão, se apoiando na DUDH. E a última parte é a interpretação. Né? Interpretação, nenhum dispositivo dessa declaração pode ser interpretado como reconhecimento de qualquer Estado, grupo ou pessoa dos direitos a exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado a destruir ou de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. É o que eu acabei de falar para vocês. Bom, voltando para a questão lá, vamos responder nossa questão para fecharmos a aula. Vamos lá, ninguém será submetido a tortura e tratamento desumano, ao castigo cruel, desumano ou degradante, salvo quando suspeito ter cometido crime hediondo. Lembra que eu falei para vocês lá, tortura e trabalho escravo não tem exceção. A questão está o quê? Errada. Toda pessoa, letra B, toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvimento em atos lesivos à ordem pública. Gente, não há essa ressalva, né? Todas as pessoas têm direito sem distinção a qualquer proteção da lei, mas não há essa distinção na DUDH. Está errada essa questão. Letra C. Toda pessoa
acusada de ato delituoso tem o direito de ser presumivelmente inocente. Opa, beleza. Até que a sua culpabilidade venha a ser provada de acordo com a lei. Fechou, é essa a alternativa correta. O direito ao asilo poderá ser suscitado em qualquer hipótese. Não, né? Já foi para vocês, né? Se for uma perseguição legítima motivada por crime comum ou por atos contrários aos princípios da ONU, aí não tem conversa. Toda pessoa, ao realizar trabalho igual a outra, tem direito a remuneração diferente. Não, a remuneração é igual, não há essa diferença. Beleza? Agora é com você. Você tem aí 10 questõezinhas básicas para trabalhar. Só olha, tampa, fecha esse gabarito para você não ver o gabarito. Tenta responder sozinho. E amanhã a gente retorna com a parte de direito processual e vamos falar de prisão preventiva, que mudou muita coisa depois do pacote anticrime. Continue aqui e assista conosco aí. Se você está no YouTube, assista a nossa próxima aula aí no nosso canal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau, galera.